alguém que está do seu lado e diga: você não vai parar. Não é porque você é bom o suficiente. Diga: mas é porque Ele te renova. Ele te renova. E quando você pensar que está fraco, o poder dEle se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Oh, a Bíblia diz que Deus dá força ao cansado. Não, você não entendeu. Deus dá força ao cansado. Deus dá força ao cansado. Deus dá força ao cansado. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas o Deus que veio hoje aqui, Ele veio para te renovar. Ele está dizendo: Deus dá força ao cansado. Oh, receba vigor. Receba uma injeção de ânimo. Glória a Deus. Glória. Agora conseguimos. Ó Senhor, A paz. Deus lhe abençoe Amém. grandemente. Nós todos, bispo. É um prazer ter novamente conosco. Que Deus vai te abençoar grandemente. E fique à vontade, meu irmão. Amém. Amém. Depois de uma luta dessa para nós conseguir entrar. Então, Tá me ouvindo perfeitamente? sim, O áudio tá bom? tá ótimo. Saímos da cidade de Jaú sábado. Demos uma passada aí na igreja, na vigília. Nosso Senhor estava em oração. Não deu pra gente conversar muito, mas Deus é fiel. Deus é bom. Creio que Deus bradou. Forte foi o agir de Deus aí. Deus continue abençoando a vida do Senhor, viu? Amém. De forma muito poderosa. E Deus tem uma palavra para o nosso coração, né? Eu creio. Início de uma campanha, né? Uma live profética. E é o tema que me foi abordado, a igreja de Éfeso, que diz assim: e o anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que pusestes à prova os que dizer ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. E lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois senão, brevemente, a te virei e tirarei do seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Uma mensagem muito poderosa, né? Acerca da igreja de Éfeso. Uma mensagem que ela crava no nosso coração, Bispo Marcos. E a respeito do que é falado acerca das 7 igrejas da Árvore da Luz. As 7 igrejas que até no seu apostolado Paulo, ele prega acerca das igrejas da Ásia Menor. O Senhor Jesus qualificou a igreja de Éfeso pelas suas obras, labor, perseverança, pela sua intolerância ao mal e por provar
revelar os falsos apóstolos. E nós podemos perceber nessa passagem, bispo, como era grande a fé e a dedicação da igreja de Éfeso. No entretanto, você pode ver que quando Jesus ele se dirige até o apóstolo João para dar o seguimento às cartas da igreja, todas as vezes você vai ver que o próprio Cristo fala: eu conheço as tuas obras. O amor da igreja de Éfeso era grande. A igreja de Éfeso, ela viveu momentos bons. A igreja de Éfeso, ela viveu momentos inesquecíveis na vida. Embora meia perseguição, embora meia catástrofe, essa igreja, por um tempo, ela permaneceu fiel, orando, uma fé inabalável, uma igreja que ajudava a levantar os caídos. E você percebe que no meio disso a igreja, ela está bem elaborada, está sendo bem falada. No entretanto, embora no meio da perseguição, a igreja permaneceu fiel e permaneceu de pé. A perseverança da igreja de Éfeso era grande. O temor que eles carregavam, a fé, a dedicação. E nós devemos perceber que, mesmo tendo sido isso com o início da sua fé, ela decaiu mais tarde. Por que ela decaiu? Bispo, é muito simples quando a gente observa que quando a igreja muito se destaca, ela deixa agora o primeiro amor. Paz do Senhor, pastora, Deus abençoe. Você vê, bispo, que a igreja ela é revelada ao Senhor ainda. Ela está ajudando muitos que estão caídos, estão levantando uma fé, uma dedicação extrema. E embora tudo isso, o texto diz que por um momento ela deixa aquele primeiro amor e ela começa a viver uma decadência. Que decadência é essa que a igreja vive? Uma decadência de não querer mais o primeiro amor. Certamente estão dizendo: olha, nós não precisamos mais orar como antes. Nós não precisamos mais buscar como antes. Nós não precisamos fazer como os nossos antepassados faziam. E o texto vai dizer que essa decadência trouxe agora à igreja um defeito. E agora o anjo do Senhor se dirige à igreja de Éfeso. Certamente está dizendo: olha, eu conheço as obras da igreja de Éfeso. Aquela que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castrais. Deus conhecia a obra, Deus conhecia o trabalho, Deus conhecia a perseverança e até quando a igreja se portou. Bispo, e por mais que não, eu ainda não consigo acreditar que a igreja iria se acabar. Porque ao mesmo tempo que Deus agora ele dá o maior elogio à igreja, agora ele repreende. Mas eu tenho visto que deixastes o primeiro amor. E que primeiro amor é esse, bispo? Que hoje nós nem precisamos mais se escandalizar. Porque o próprio texto diz que, se cumprindo esses tempos, o amor de muitos se esfriaria. Mas nessa noite Deus nos chama para voltar à essência. Assim como ele chama a igreja de Éfeso: olha, vamos voltar à primeira essência. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a praticar as obras que outrora vocês praticavam.
Mas para tudo isso voltar, era necessário um arrependimento da igreja. E, bispo, tudo que Satanás quer é acabar com a igreja. A igreja que vive o amor, a igreja que vive o primeiro amor, a igreja que persevera até o fim. E você percebe que no capítulo final de versículo 7, no versículo número 7, o texto diz que Deus agora iria restituir e dar àquele povo aquilo que foi perdido. O que eu começo a entender, bispo, que nós estamos precisando voltar à essência de antes. E duro é falar de amor no meio de um evangelho onde a gente está vivendo, que Deus ele está nivelando o povo. Hoje em dia não existe mais esse negócio de quem prega mais ou quem canta mais. Na verdade, nunca existiu. Porque no reino de Deus não existe apadrinhamento e não existe o maior e nem o menor. O advogado está nivelado com o construtor. A faxineira está nivelada com o advogado. No reino de Deus não existe o maior, no reino de Deus não existe o menor. Eu começo a perceber que no nosso meio Deus está nivelando os dele. A cada ponto Deus tem levantado um profeta para falar. A cada ponto Deus está levantando alguém para ser boca de Deus nessa última hora. Eu tenho pregado esses tempos em Jaú e eu disse que o maior avivamento que existe é a gente levantar aquele que está caído. A igreja de Éfeso viveu esse primeiro amor. O primeiro amor da oração, o primeiro amor da comunhão, o primeiro amor da compaixão. E agora o texto diz que, embora eles abandonou, Deus agora está chamando. Ele está dando chance a Éfeso. E eu acredito que na nossa geração Deus está nos dando chance porque o arrebatamento está chegando. O tempo de cantarmos na mansão celestial está chegando. Estou falando um pouco devagar que eu ainda continuo um pouco enfermo, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está nos chamando a orar como antes, a buscar como antes. Até um pouco antes da live eu estava conversando com a minha esposa e falei para ela a época dos montes, a época que a gente orava 5, 6 horas por dia. E embora tanta tribulação, bispo, a gente chega a ficar oprimido. E a gente às vezes perde a esperança, a gente às vezes tira o foco no meio do caminho, mas Deus sempre está ali para levantar alguém para dizer, olha, continue focando. Continue focado no propósito. Embora hoje nós estamos vivendo um tempo de apostasia, onde as pessoas acham que aquele que caiu não pode voltar a ser como antes. Aquele que deixou as obras, as primeiras obras, não pode voltar a mais ser como era antes. Mas não é bem isso, bispo. Deus está dando chance para a nossa geração voltar a ser como era antes. Voltar a viver as obras como era antes. Poder crer no Evangelho. E aqueles que ouviram e creram no Evangelho pregado por eles puderam ser salvos. Ou seja, chegará um dia, bispo, em que a Bíblia não vai mais existir. Vão muitos querer entrar na igreja e não vão poder entrar. Mas a igreja será arrebatada. A igreja irá viver o novo tempo. A igreja estará nas mansões celestiais. Mas para isso é necessário uma perseverança. Para isso é necessário a gente voltar à nossa essência. Antes da palavra cortar para alguém que está assistindo a live, ela corta para a gente primeiro. É necessário a gente voltar. Porque muitas das vezes, bispo, Deus ele tem saudade da gente. Saudade de como a gente buscava antes. Saudade de quando a gente clamava antes. Saudades de como a gente era antes. Pastor Luciano, que Deus abençoe. Deus está chamando a igreja para um encontro.
Deus está chamando a igreja para uma verdadeira chamada. Deus está chamando a igreja para uma intimidade. A intimidade do primeiro amor. A intimidade de ser como era anos antes. Cristo, ele está dando oportunidade para Éfeso, dizendo, olha, eu tenho contra ti, porque além de eu conhecer as tuas obras, eu também sei que vocês não gostam da obra dos nicolaítas, assim como ele também abominava. E aqui que eu chego no ponto, bispo. Deus está levantando uma igreja. Uma igreja verdadeiramente separada. Deus está escolhendo deles. A gente está sofrendo. Por causa do evangelho apanhamos. Por causa do evangelho choramos. Por causa do evangelho, às vezes somos criticados. E queremos deixar, abandonar. Queremos sair de cena. Mas Cristo hoje nos chama para viver as promessas dele, bispo. Viver a chamada dele. Viver aquilo que ele tem para nós. Viver realmente as primeiras obras. Eu acredito que Deus, ele tem saudade de nós. Saudade de quando a gente buscava antes. Assim como o pastor Mário disse, né? A gente está levantando uma Filadélfia no nosso meio. Para realmente mudar. Bispo, nós estamos vivendo uma geração que quando se trata em falar de amor, que quando se trata em falar de compaixão pelo próximo, eu começo a analisar acerca daqueles sacerdotes que estavam no templo com Zacarias e talvez julgando Zacarias porque Zacarias ele não poderia gerar. O texto diz que Zacarias ele vivia uma vida de retidão, bispo. Uma vida de oração, uma vida de primeira obra. E embora os sacerdotes estavam dentro de Jerusalém, eles estão fazendo tudo aquilo que não era para fazer. Mas ainda existia um Zacarias que fazia diferente, que faziam a diferença. E aqui que eu me movo, bispo, porque o texto diz que quando a sorte cai sobre Zacarias, Zacarias ele entra dentro do templo e os sacerdotes começam a interceder. E a intercessão dos sacerdotes não era por Zacarias, mas era por eles próprios. Porque quando a gente não tem compaixão pelo próximo, a gente já perdeu aquele primeiro amor. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar teu próximo como a ti mesmo. E hoje em dia, a igreja está deixando de lado aquele que caiu, aquele que deixou, aquele que abandonou, aquele que por um momento de frustração quis deixar a primeira obra. Mas eu acredito que Deus está falando com alguém aqui nessa live, bispo, que ele está chamando alguém para a primeira obra. Alguém para viver aquilo que ele tem para você. Deus está nos chamando a orar como antes, bispo. Deus está nos chamando a buscar como antes, a perseverar como antes. E ao que perseverar até o final. Hoje em dia as pessoas acham que é mais fácil a gente deixar de lado. Vamos deixar para lá, caiu, não serve mais. Caiu, deixa de lado. Só estão pensando em si próprio. Pensando nas suas avarezas. Pensando somente nele. E esquecendo a dor do nosso próximo. Mas Deus nos chamou para ser cura nessa geração. Deus nos chamou para curar a nossa geração. Eu acho que eu posso falar de cura aqui. Deus está querendo curar a nossa geração, bispo. Uma geração que foi ferida. Uma geração que foi machucada. Pai do Senhor, irmão Jefferson. Pastor Jefferson. Que bênção, homem de Deus. Deus está nos chamando, bispo, a voltar à nossa essência. Sabe?
Eu estou sendo muito simples na mensagem disso, porque é algo que Deus vem tocando. Eu nunca vi uma geração tão ferida, tão machucada igual a nossa. Ao ponto de quando a gente vai querer falar sobre a igreja, a pessoa até pode dizer, olha, eu era da igreja, eu fui ferido. Quantas pessoas eu já não conversei que foram dessa mesma forma. Olha, eu não vou mais na igreja porque a igreja me feriu. Eu não vou mais na igreja porque o cargo era meu e o irmão tomou, me caluniou. Tudo isso por causa de um cargo. E o cargo não vai salvar. O dom não vai salvar. Você pode pregar para multidões que for. Mas se você menosprezar o pequeno é filho de Deus. Pastor Jefferson, ele está aqui na live e ele tem um trabalho muito bom, que é alimentar os famintos. De madrugada, quantas vezes eu não via ou ouvia falar o pastor Jefferson andando, entregando marmita. E às vezes, bispo, somos capazes de julgar, porque quem não faz está atacando aquele que está fazendo. Quem não faz está querendo caluniar aquele que está fazendo. E o céu só está observando. A igreja de Éfeso era da mesma forma. A igreja de Éfeso, bispo, chegou um momento em que ela estava tão bem, mas por causa de tanta perseguição, ela deixou o primeiro amor. Porque há uma ferida dentro de nós. E quando se baseia em tocar no nosso ministério, a gente se machuca, porque foi o que Deus nos deu. E como é bom ser presenteado por Deus. Como é bom a gente ver que Deus deu algo na nossa mão, que é para a gente fazer, mas por causa de nicolaítas, a gente acaba deixando a obra. Pregando o evangelho, falando que ele vive. E as pessoas têm deixado isso de lado. Nós temos deixado de lado por causa de frustração. Eu não julgo Éfeso por ter deixado o primeiro amor. Porque se Éfeso fosse tão mal, eu acredito que Deus não daria uma chance para Éfeso dizendo, olha, volta. Pode voltar ao primeiro amor. Arrependa-te primeiro e volte. Sabe, bispo, eu acredito que quando nós voltamos a fazer aquilo que outrora a gente fazia com temor, com amor, e por causa da frustração a gente deixa. Nós que prega, nós que fazemos a vontade de Deus, estamos sujeitos à queda. E é por isso que agora Cristo fala, é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Pastor Jefferson, meu amigo, na hora que eu estava sozinho, abandonado, foi ele que estava lá me ajudando todos os dias. E é isso que é bom, deixando história, deixando legados. É isso mesmo, pastor Mário. Bispo, nós precisamos voltar à essência de adorador, a essência, precisamos ser curados, bispo. Por causa da cura que nós não temos, a gente ferido acaba ferindo pessoas. A gente machucado acaba machucando pessoas que nem sabiam do que estava acontecendo. A gente cria um trauma dentro de nós que a gente acha que seria impossível a gente voltar a ser como era antes. A nossa geração precisa ser curada. Precisamos de cura. Precisamos viver o milagre. Precisamos viver o fogo do altar. Precisamos viver o avivamento. E hoje em dia está muito complicado, bispo. Porque se a igreja explodir dando glória, a gente somos capazes de julgar. Se a igreja é muito calma, a gente é capaz de julgar. E cada dia está mais difícil. Mas eu aprendo que o céu, ele é conquistador de forças. Quando a gente pensa que a nossa força está indo, a força de Deus vem. Porque o Criador, a criatura não pode contender com o Criador. E eu começo a ver, bispo, que a criação, ela não tem nada a ver com a formação. Deus
formou o homem do pó da terra, mas ele o criou dentro de si. O Criador está dando uma criação. O Criador... Então, bispo, o céu não vai se apartar de nós, assim como o céu não se apartou de Éfeso. Deus, ele chama a igreja. E ele diz, olha, lembra-te, pois, da onde caíste, e arrepende, e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, se caso não te arrependeres. Então, Deus está falando de arrependimento. Um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero. E muitas das vezes a gente se arrepende, bispo, e a gente mal imagina que se arrependemos. Há fatos que a gente fala, olha, saudade eu tinha de quando eu orava mais. Saudade eu tinha de quando eu pregava mais. Saudade eu tinha de quando eu cantava mais. Saudade eu tinha de quando eu fazia mais. E isso se torna dentro de nós um arrependimento, porque tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos. Tivemos a oportunidade de ser e não quisemos. Então Deus está dizendo, olha, lembra-te. Lembra-te de onde foi que você deixou o primeiro amor e volta, se arrependa. E o arrependimento não é uma vergonha, é uma honra. O arrependimento, bispo, é para a gente entender que na nossa fraqueza, Deus, ele é o nosso sustento. Isso é muito bom. Éfeso pregava e divulgava o evangelho da água e do Espírito. O conflito com as pessoas mundanas era inevitável. Coisa linda isso. Coisa linda é ver o que Éfeso tinha de coragem, tinha de perseverança, tinha de tremor. Então, bispo, eu encerro a mensagem por aqui dizendo que Deus, ele está à procura dos arrependidos, dos feridos, dos machucados. Deus quer dar cura para a nossa geração. Ele está querendo curar a nossa geração. Éfeso precisa voltar às primeiras obras. Nós precisamos, bispo, urgentemente voltar às primeiras obras. Deus está dando oportunidade para nós dia após dia. E eu creio que Deus vai levantar uma geração curada e restaurada pela presença de Deus. Amém, meu amigo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o céu continue marcando. Eu sei que muitos profetas virão aí para a glória de Deus. Eu creio que Deus irá usá-los de forma poderosa em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, meu amigo. Beijo no teu coração. Creio que em breve nós vamos se ver. Já tem algumas datas aí para São Carlos novamente. Tudo para a glória de Deus. E dessa vez eu quero ir com a minha família. Eu vou fazer de tudo para mim com a minha família. Amém? E a gente adorar a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço a todos que assistiram, falaram, compartilharam. Que o Cristo continue abençoando. Em nome de Jesus. Amém? Amém, profeta. Gratidão a Deus pela tua vida. Que Deus em Cristo abençoe teu ministério, tua família. Tudo quanto você fizer vencer próprio. Gratidão Amém. Pela disponibilidade. Que o Deus te cure, de cura, te abençoe, te cure e te alcance em nome de Jesus. E breve nos veremos. Para a glória de Deus, vamos adorar o Senhor. E sabe que as portas de casa estão abertas para você e tua família, tá bom? Meu amigo, te digo mesmo. Melhoras em nome de Jesus. O Senhor vai te abençoar todo mal em nome de Jesus. Eu creio. Na próxima vez nós vamos estar com o pulmão a 1000 para poder dar glória com força. Que eu gosto muito das suas lives. Viu? Eu creio, pastor Jefferson. Pastor Jefferson é uma bênção. Me chama no WhatsApp, vamos conversar. Tá bom, meu amigo? Precisar da gente, bispo, também, conte conosco. Tá bom? Amém. E vamos juntos dando glória.
Eu creio que Deus ele vai bradar no nosso meio, viu? Em nome de Jesus, eu creio. Tudo ocorre, a primeira agenda aí em São Carlos, uma das agendas é em 20 de julho, se eu não me falha a memória, estaremos na Igreja Evangélica Sétimo Anjo ali do Zavaglia. Deus aí tem uma palavra poderosa para o nosso coração e eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? Deus abençoe, bispo, a todos dessa live, pastor Jefferson, pastor Mário, a todos que assistiram, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Minha palavra é gratidão pela tua vida, bispo, pela tua família, pela tua casa. Amém? Muitíssimo obrigado, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Amém. Meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe o irmão Reginaldo, de Minas Gerais, Tiago Souza, pastor Jefferson, pastor Mário, pastor Fábio, pastor Lucas, a qual acabou de ser usado pelo Senhor aqui nessa live. Hoje, irmãos, os irmãos estão chegando agora. Hoje se iniciou essa live. Serão 7 dias com o tema As 7 Igrejas do Apocalipse. Hoje foi o primeiro dia, foi a igreja de Éfeso, ministrada pelo profeta de Deus, pastor Lucas Henrique. E amanhã estaremos aqui, permitindo o Senhor, com a segunda igreja, em nome de Jesus. Deus os abençoe a todos. Cleidson, paz do Senhor, meu irmão. Que o céu te abençoe. Bruno, paz do Senhor, meu irmão. Saudade, Deus te abençoe, viu? Pastor Jefferson, um forte abraço. Louvo a Deus pela tua vida, meu santo. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, família, ministério. Tudo quanto o Senhor fizer, Pastor Jefferson, venha ser próspero e abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, amém, irmão Reginaldo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos de Alfenas aí. Um forte abraço. Obrigado pelo carinho dos irmãos. Deus abençoe a todos, irmãos. Que Deus abençoe essa cidade, este bairro, essa nação aí, com graça e com toda a sorte de bênção. Obrigado, irmão Reginaldo. Gratidão a Deus pela tua vida. E os irmãos que puderem, por favor, irmãos, por gentileza, compartilhe essa live. Por favor, em nome de Jesus. Livre Vanderlei, a paz do Senhor. Um forte abraço. Bruno, Deus te abençoe, viu? Tu és um grande amigo. Deus te abençoe. Um forte abraço também à tua vida. Reginaldo, obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Queridos, estamos chegando ao fim, mas deixo aqui a minha gratidão a Deus, primeiramente, nos permitiu estar de pé, com saúde, a minha família, minha esposa, a cantora Divana, nosso filho Isaac, e toda a minha casa, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, gratidão a todos, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo descanso, uma noite abençoada e uma terça-feira abençoada, permitindo Deus, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais em nome do Senhor. Amém, irmão Reginaldo, obrigado, viu? Forte abraço, um ótimo descanso e uma ótima noite em nome de Jesus.